E aí galera, continuando aqui a série do Gambito Evans, a gente vai agora para a nona partida. Ela foi jogada entre Gustav Neumann e Karl May no ano de 1866. Ela seguiu E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, abertura italiana, e o nosso gambito B4, Gambito Evans. Bispo captura B4, C3, bispo C5, roque e H6. H6, esses lances aqui, H6, A6, A3, H3, é aquele tipo de lance que tu faz para impedir, né, a entrada dos cavalos na alguma ala, na ala do rei, na ala da dama, ou impedir a entrada dos bispos, os bispos chatos, né, que cravam nossos cavalos no rei e na dama. Então esse tipo de lance é para prevenir essa entrada dessas peças incômodas. Só que não é muito bom fazer logo no início, porque tu escolhe fazer um lance desse como H6, tu substitui um lance desse ao invés de tirar um cavalo ou tirar um peão do centro para defender e depois um bispo. Então nunca é bom fazer um lance desse muito cedo. Às vezes é melhor tu esperar mesmo que o cavalo entre ou que o bispo entre e depois tu tira ele de lá com o bispo. Se ele vier para cá, tu dá um jeito de tapar os cavalos, segurar os cavalos, etc. Tem que jogar assim. Às vezes é melhor esperar o bispo vir e depois tirar ele do que fazer direto, porque tu perde tempos com H6. Então H6 no lance 6, né, é considerado um lance muito duvidoso, ruim até. Então não seria muito bom, mas nenhum problema, né? Ele escolheu jogar assim, então H6, D4, é captura D4, C captura D4, bispo B6. E aqui ele jogou cavalo C3, desenvolvimento normal, né? Mas a ideia do gambito, como eu já falei pra vocês, é jogar pelas diagonais, apontando para lá do rei, né? E abrindo o centro. Que é colocando bispos ou dama nessas casas de B2 e A3, né? Nessas duas diagonais grandes, apontar, mirando pro roque e pro rei inimigo. O peão de dele tá caindo, mas não tem problema, porque se o bispo captura ele, é um lance ruim, porque após bispo F7 cheque, rei F8, eu capturo o cavalo de 8 e estou ameaçando a mate lá, né? Então, se torre captura meu bispo, captura o cavalo, cavalo captura cavalo em D4 e dama B4 cheque. Após cobrir o cheque, eu ganho uma peça. Então, não pode pegar aquele peão de D de imediato. E se for com o bispo, se for com o cavalo, eu captura, a minha torre está caindo, mas após cavalo C3, se ele quiser desviar minha dama capturando o cavalo, eu capturo. Eu tô ameaçando, eu tô ameaçando G7 e as minhas peças estão muito mais ativas, muito mais livres do que a dele, porque eu tô melhor desenvolvido. Meu rei tá seguro e o rei negro não. Então seria uma posição muito fácil para as negras. Então, mas ele não seguiu com o plano natural, né, de dama B3, ele seguiu com cavalo C3, desenvolvendo calmamente, tranquilamente. Após cavalo G7, D5 e o cavalo, geralmente vocês já viram, né, que em todas as linhas ou variantes desse gambito, o cavalo e o bispo negro ficam em casas muito estranhas, né? Eles ficam meio apagados, mortos. Claro, qualquer hora eles estão podendo, qualquer momento do jogo eles estão podendo entrar. O bispo está incomodando essa cravada no rei, o cavalo e bispo estão podendo ajudar na ala da dama, algum ataque, alguma coisa assim. Mas olhando para lá do rei e para o centro, eles ficam muito estranhos, né? É um preço a se pagar por pegar aquele peão de B4 lá. O bispo e o cavalo ficam muito estranhos. Por isso que é fácil atacar a ala do rei, porque eles não estão lá para defender. Então após cavalo A5 para tentar pegar o par de bispo branco. Eu já falei para nunca deixar pegar o seu par de bispo, porque eles são bons. Bispo B3, D6 para tirar o bispo branco lá de trás, né? Para enfim poder desenvolver ele. Cavalo E2. Aqui seria um pouco melhor. Cavalo A4, indo atrás do bispo negro. Assim como a mesma ideia das negras, né? Naquela hora que elas jogaram o cavalo A5 para tentar pegar o bispo branco, joga cavalo A4 para pegar o bispo negro. A diferença é que as brancas aqui têm êxito, né? O bispo negro não tem para onde fugir porque ele morre em qualquer uma das casas. Então ele vai morrer. Após roque, cavalo captura A6.
As brancas estão com essa pequena vantagem estratégica que a longo prazo dá muitos frutos. No final, por exemplo, com um par de bispos contra bispo e cavalo ou dois cavalos, os bispos se saem melhor, porque eles pegam casos de eles têm maior alcance no tabuleiro, né? Então no final de peões eles conseguem parar os peões de maneira mais fácil que os cavalos. Mas ele não jogou, ele não foi atrás do cavalo, do bispo do cara. Ele jogou cavalo E2, uma manobra bem típica de jogar o cavalo para a ala do rei. Jogar os dois cavalos para a ala do rei, né, para atacar. Essa manobra é bem usada hoje em dia também. Cavalo E2, F5. F5 é um lance duvidoso, ele não é ruim, mas ele é duvidoso. Porque é uma espécie de tentar contra-jogo para as brancas. Só que ele é duvidoso porque as casas brancas do roque inimigo, do roque negro, tão fracas já. Então ele debilita mais ainda com F5. E F5 também ajudaria as brancas, que já estão melhor desenvolvidas, a abrir o centro. Capturando o peão de F5 com o peão de E, abre o centro, né? Então por isso é um lance duvidoso. Tipo, após captura F5, bispo captura, cavalo D4 e não vale bispo captura D3 porque leva cavalo E6. E olha, o cavalo além de atacar a dama, ele está prendendo o rei no centro. E todas as peças vão entrar daqui a pouco. Vocês vão ver. Por exemplo, se ele tira a dama D7, leva a dama captura D3. E aqui é aquilo que eu falei, o rei negro está no centro e as peças brancas vão começar a entrar. E de novo aquela história do bispo e cavalo negro estão muito estranhos na posição. Precisa de muitas manobras para voltar eles para o jogo e não vai dar tempo de defender. Então aqui as brancas estão muito superior na posição. Então não vale bispo captura, então seria roque, cavalo captura F5, ganhei o par de bispos negro. Cavalo captura, e aqui eu tô com o par de bispo negro e as casas brancas do roque estão muito fracas. Então o meu ataque vai seguir pelas casas brancas. É só conservar o par de bispo, fazer uma espécie de bateria nas casas brancas, né, diagonais brancas, ao roque. E é um plano de ataque, um tema de ataque bem clássico. Seria uma ideia de ataque para as brancas. Mas ele não capturou, ele jogou cavalo G3, seguindo aquela manobra de passar o cavalo para lá do rei, né? Ele estipulou um plano, teve que cumprir o plano. Colocou o cavalo na hora do rei. Roque, cavalo H4. E aqui tem esse táticozinho, né? Que o cavalo em H4 ele está indefeso. Então, cavalo captura S5. E agora a dama fica atacando o cavalo de H4. Então seria um lance péssimo capturar o cavalo, que dama captura o cavalo. E as negras ganharam outro peão e trocaram um par de peças. A ideia de jogar um gambito é que tu vai dar um peão, vai dar um cavalo, vai dar alguma peça. E por tu estar em desvantagem material, tu tem que jogar ativamente, né? Tem que jogar de maneira bem agressiva para ganhar por ataque. Se tu for jogar de maneira lenta ou então ficar trocando muita peça, tu vai chegar no final onde tu tá em desvantagem material e o cara vai te ganhar, simplesmente porque ele tá com mais peças que tu no final. Então tem que conservar as peças, o par de peças, etc, para poder ganhar por ataque, ganhar por iniciativa. Então seria um lance péssimo, captura D5. Então seguiu cavalo captura F5, cavalo B4, bispo captura F5 também seria bom, porque aliviaria logo as peças, tá? Tu daria o par de bispo negro, mas pelo menos estaria trocando mais peças, simplificando mais, e seria bom para as negras, já que elas estão sob ataque. Então, quando está sob ataque, troca a peça que é para aliviar a posição. Mas jogou cavalo B4. Ele não quis dar o par de bispo, ele quis ir atrás do par de bispo branco. Aí o cara não deixou. Então tu olha para esse lance bispo B1, B1, tu pensa que é um lance ruim porque a dama negra tá entrando em F6 e atacando a torre de A1 e não tem como defender a torre. Então parece que é um lance ruim, né? As negras, só que as brancas fizeram isso de propósito. Porque naquele tempo, né, século XIX, ninguém desperdiçava material. Tu deu uma peça, pendurou uma peça, os caras vão atrás mesmo. Independente de se trouxer desvantagem de tempo, de espaço, eles iam atrás do material. Então, dama F6, dama D2, já que ele vai pegar a torre, eu vou pegar o cavalo. Dama captura e dama captura B3. Dama captura B4. E aqui, as brancas estão defendendo o peão de B.
E as negras por isso jogaram C5 para ver se as brancas largam, vão com a dama para outro lugar e largam o peão de B. Então as negras ficariam numa vantagem muito, muito grande. Só que as negras esqueceram de calcular um lance, que é dama B5. E aqui ainda continua guardando o peão de B, continua defendendo ele. E agora abriu um novo tema para as brancas, que é essa manobra aqui. Sendo que quem guarda essa casa, a casa de D7 é o bispo. Mas num futuro distante ou próximo, as brancas têm a ideia de entrar por D7 e começar um outro ataque no rei. Então após bispo captura F5, ele eliminou o cara que defende a casa de D5, cavalo captura, dama C3 para sair daquele lugarzinho onde ela estava muito mal colocada. Bispo B2, colocando o bispo na diagonal grande, ganhando mais um tempo em cima da dama. Dama C4, aquela história de querer trocar damas, trocar peça para poder aliviar o ataque. E é óbvio que eu não vou deixar, né? Dama D7, ameaçando mate lá em um lance. Então ele deve defender com torre F7. E aqui as brancas já estão com um ataque muito, muito grande. As negras sob pressão, elas deveriam entender que elas deveriam devolver a qualidade. Por exemplo, como seguiu dama captura D6, aqui deveria seguir torre captura F5, eliminar o cavalo. Já que esse cavalo, além do par de bispos ativo aqui, esse cavalo é a peça que mais está enchendo o saco das negras, mais está atacando. Então as negras deveriam entender que deveriam devolver a qualidade para eliminar esse defensor, eliminar esse atacante que era o que estava mais dando dor de cabeça para as negras. Então após torre captura F5, captura F5, dama F7, ela volta para defender tudo. F6, que é um lance muito forte, muito bom para debilitar, continua debilitando o roque negro. Cavalo C4 e dama D3. E aqui não vale cavalo captura, porque leva dama H7, cheque, rei F8, bispo G6, dama captura e torre A1. E agora, como é que impede o mate de H8? Tem que fazer esse lance triste, né, de entregar a dama. E aqui as brancas estão mais que ganha. Então não vale cavalo captura, né? Então seguiria G captura F6, bispo B1, torre A8, dama torre D1. E aqui dá para as negras se segurarem, dá para elas se defenderem a posição, mas está muito, muito complicado o jogo negro. Então, mas ele não capturou, né? Ele não conseguiu identificar isso. Ele seguiu com torre D8, atacando a dama. A dama vai para G6, uma casa muito forte, infiltrada na posição completamente. Aquela história que eu falei das casas brancas. O ataque todo sendo pelas casas brancas, vocês estão vendo. Torre D7 para defender o peão de G7. E aqui ele arrematou a partida com cavalo captura G7, torre captura G7, bispo captura G7, dama F7, dama captura dama, torre captura dama e bispo captura peão de H6. E as brancas começaram entregando 2 peões, agora quem tem 2 peões são as brancas. Então o final está completamente ganho, porque vai vir uma avalanche de peões e aqui as negras abandonam. Só que tinha uma outra forma de arrematar a partida, que era com um lance de uma sutileza muito grande. E5 ameaçava simplesmente pegar uma das duas torres, dar um garfo nas duas torres. Então tinha que mexer alguma das torres. Se mexesse a torre de F, por exemplo, a torre F7, o cavalo tá batendo nela. Mas nem é pra lá que ele vai. Ele vai pra cavalo captura G7, torre captura G7 e dama E8 mate. Bem simples. E se mexesse a outra torre, a torre de C, por exemplo, para cá, levaria cavalo D6, um duplo, né, na torre e na dama. Após tirar a dama, dama H7 cheque, rei F8, dama H8 cheque, rei E7 e dama E8 mate. Tinha essas duas formas de arrematar a partida com mate mais rápido. Só que trocar tudo também funciona, né? Não dá pra parar as peças, os peões da ala do rei branco, não dá pra parar. Então foi isso aí, galera. Até a 10ª partida. Falou.